Bom dia a todos. Essa é uma apresentação do Clube do Artigo e o tema de hoje é Levosimedan versus Milrinone para o suporte inotrópico em cirurgia cardíaca pediátrica, resultados de um estudo clínico randomizado. Eu sou Érica Teran Gonçalves, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do artigo que vai ser apresentado, e aqui do lado esquerdo está disponível o link para vocês poderem acessar posteriormente. Para iniciarmos, é importante a gente saber que a milrinone e o levosimedan, eles são inodilatadores e que são amplamente utilizados para reduzir o risco de síndrome de baixo débito cardíaco após uma cirurgia cardíaca com o uso de uma circulação extracorpórea em crianças. Nesse cenário, a milrinona é a droga de escolha. No entanto, o levosimedan é seguro e pelo menos tão eficaz quanto a milrinona. Foi realizado um estudo comparando o efeito desses dois inodilatadores na função miocárdica em crianças, avaliando o strain longitudinal usando a ecocardiografia bidimensional com o Speckle Tracking, o 2D-STE. Nesse slide aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos um pouco do que é esse Speckle Tracking. A ecocardiografia Speckle Tracking é um método relativamente novo, no qual é possível avaliar uma disfunção do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. É utilizado um software de análise do Speckle Tracking pelo Eco 2D, que identifica os speckles, que são pontos com características únicas, e rastreia os seus movimentos em todas as direções, sendo o strain, que é a deformação do miocárdio, avaliado com base na comparação dos padrões quadro a quadro, descrevendo as alterações percentuais no comprimento do segmento miocárdio. Esses Speckle Trackings aqui nessa imagem, eu peguei de um outro artigo, porque aqui ele mostra essas variações desses pontinhos. E aí ele compara o percentual do ventrículo, quando ele tá, qual que é a diferença dele em relação da diástole, quando ele vai para a sístole, ele diminui esse tamanho dele, e aí é calculado, então, através de um software, essa alteração desses Speckle Tracking, você chega a uma conclusão do percentual, para poder saber qual que é esse strain longitudinal do ventrículo, tanto direito quanto esquerdo. No eixo longitudinal do coração, o miocárdio encurta durante a contração na sístole. Portanto, o valor negativo da deformação, que é o encurtamento percentual em comparação com a diástole, demonstra função miocárdica. Os valores de referência pediátrico recentemente publicados para a deformação longitudinal do ventrículo esquerdo mostram que o ponto de corte para a normalidade é de menos 17,5%. Estudos anteriores demonstraram que o strain longitudinal está significativamente prejudicado no primeiro dia de pós-operatório após uma cirurgia cardíaca em crianças e que não se recupera completamente até a alta hospitalar, em comparação com esses valores pré-operatórios. No presente estudo, investigou-se o efeito potencialmente diferencial do levosimedan com a milrinone no strain longitudinal biventricular no pós-operatório imediato em lactentes submetidos a uma cirurgia cardíaca corretiva. E testou-se a hipótese nula de que esses dois inodilatadores exercem efeitos comparáveis na função sistólica do VE e do VD. Esse estudo foi uma análise secundária de um ensaio clínico randomizado, quantitativo longitudinal, prospectivo histórico, duplo cego, com uma finalidade de prognóstico laboratorial experimental denominado MILE-1. O objetivo principal do MILE-1 foi investigar os efeitos diferenciais da milrinone do levosimedan na incidência de lesão renal aguda após uma cirurgia cardíaca pediátrica. Resumidamente, esse estudo incluiu 72 lactentes com idade entre 1 e 12 meses de idade, com 3 diagnósticos diferentes de defeito cardíaco congênito que foram agendados por uma cirurgia corretiva eletiva, com coração aberto e com uso de SEC. O diagnóstico desses pacientes foi uma CIV não restritiva, um DSAV total e uma tetralogia de Fallot. Os pacientes foram recrutados entre outubro de 2014 a abril de 2017 em 2 centros de cirurgia cardíaca congênita na Suécia e na Finlândia. O estudo foi aprovado pela Agência Médica Sueca e pelos comitês regionais de ética de ambos os países. Os critérios de exclusão incluíram a falta de consentimento informado
por escrito dos pais, uma cirurgia cardíaca anterior, infecção em vigência da internação, doença renal, uso de drogas nefrotóxicas ou agentes de contraste 24 horas antes da cirurgia, prematuridade, necessidade pré-operatória de ventilação mecânica ou drogas vasoativas. A infusão foi iniciada agora em relação ao manejo do levosimedan e da milrinone. A infusão da droga ela foi iniciada no centro cirúrgico imediatamente após o início da SEC, com uma dose de ataque de 12 microgramas por quilo do levosimedan ou de 48 microgramas por quilo de milrinone, seguido de uma infusão contínua de 0,1 microgramas por quilo minuto do levosimedan ou de 0,4 microgramas por quilo minuto da milrinone. O medicamento ele foi infundido por 24 horas, seguido por um período de desmame de 2 horas, quando a taxa de infusão foi reduzida para 50% e, posteriormente, foi interrompida. Nas instituições desses autores, é prática rotineira iniciar a infusão do inotrópico próximo ao início da SEC, com ou sem dose de ataque, com o objetivo de reduzir esse risco da síndrome de baixo débito cardíaco. Em relação às imagens ecocardiográficas, elas foram registradas no pré-operatório, na manhã do primeiro pós-operatório, durante a infusão ainda do medicamento em estudo e antes da alta hospitalar. E as medidas que foram realizadas foram a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a alteração da área fracionada para o ventrículo direito, que é o FAC do VD, e elas foram analisadas a partir do corte apical 4 câmaras. Em relação agora às medidas estatísticas, foram feitas análises de regressão linear, elas foram realizadas para relacionar o strain longitudinal do ventrículo esquerdo no primeiro pós-operatório com as seguintes variáveis independentes: lesão cardíaca congênita, a idade do paciente, o NT-proBNP pré-operatório, o centro onde foi realizado esse estudo, o medicamento em estudo, a classificação de Ross baseada na idade, a pontuação de Aristóteles e também o tempo de SEC. Para uma avaliação de significância estatística, foram escolhidos valores de P menor do que 0,05. Essa classificação de Ross é importante evidenciar ela porque ela classifica o grau da insuficiência cardíaca entre 1 a 4 em questão pediátrica. E aí ele demonstra que o grau 1 ele tem só essa dispneia, uma falta de ar leve durante as mamadas, sendo que no 4 a criança já apresenta esses sinais de insuficiência cardíaca já até em repouso. E aqui eu trouxe uma das tabelas do artigo que ele mostra que aqui no X a gente mostra o tempo da infusão do medicamento e aqui a gente mostra o valor de referência que está usando, por exemplo, em relação à frequência respiratória, a pressão arterial média, a pressão venosa central, a saturação venosa central de oxigênio, o lactato e o score inotrópico do paciente usando o tipo da droga. Então, esse retângulo, retângulo não, losango. Esse losango, o que não está preenchido é representado pelo levosimedan e esse que está preenchido é representado pela milrinone. Então, logo depois que o paciente saiu de SEC, em relação à frequência cardíaca, e a pressão arterial média, logo depois que ele sai, ele tem um aumento da frequência cardíaca usando tanto o levosimedan quanto a milrinone. E em relação à saturação venosa central de oxigênio depois da SEC, ela diminui, tanto usando o levosimedan quanto usando a milrinone. E o lactato também diminui logo depois da SEC, e a pressão venosa central também diminui, tanto nos dois medicamentos usados nesse estudo. E é importante a gente observar aqui que o índice inotrópico, o score inotrópico do paciente, ele permanece quase que constante durante esse período de infusão das duas drogas durante 24 horas. Em relação aos resultados, não houve significância estatística entre os grupos em relação ao desfecho clínico, comparando o tempo de ventilação mecânica, internação hospitalar, mortalidade ou os eventos adversos. Então, o valor de referência é um P menor do que 0,05, e aí
esses itens que eu mencionei, por exemplo, o suporte hemodinâmico, algum outro desfecho ou mortalidade, todos eles tiveram um valor P maior do que 0,05, então não teve significância estatística. Nas análises post-hoc dos 3 diferentes momentos de medição, o strain longitudinal do ventrículo esquerdo não diferiu significativamente entre os grupos de tratamento. O pré-operatório, no primeiro dia pós-operatório e antes da alta hospitalar, sendo no pré-operatório um valor P de 0,57, no primeiro dia pós-operatório de 0,12 e antes da alta hospitalar de 0,14. Então, eles não tiveram significância. Assim, embora não seja significativo, houve uma tendência para maior comprometimento do strain longitudinal do ventrículo esquerdo no grupo do levosimendan, em comparação com o grupo da milrinone no primeiro dia pós-operatório, enquanto que na alta houve uma tendência para maior comprometimento do ventrículo esquerdo no grupo milrinone. Então, aqui eu resumi numa tabelinha, no primeiro dia pós-operatório, em relação ao strain longitudinal do ventrículo esquerdo, a gente teve um maior comprometimento usando o levosimendan. E já no primeiro pós-operatório, em relação ao ventrículo direito, a gente também teve um pior comprometimento usando o levosimendan. Em relação à alta hospitalar, a gente teve um strain longitudinal do ventrículo esquerdo pior usando milrinone, e do ventrículo direito, ele foi parcial, a recuperação foi parcial usando os 2 medicamentos. Nessa tabela aqui, a gente mostra esses scores, esses parâmetros ecocardiográficos, que é o strain longitudinal do ventrículo esquerdo, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, o strain longitudinal do ventrículo direito e o FAC do VD. É importante a gente mostrar que no pré-operatório, ele começa com um strain de menos 19,2. No pós-operatório, ele cai bastante, ele é bastante prejudicado. Usando o levosimendan, ele cai para menos 11,8. E usando o milrinone, ele cai para menos 13,2. E aí, quando a gente vê na alta, eles não recuperam aquele valor que eles estavam no pré-operatório. E aqui é importante a gente observar que a relação dentro do grupo dos pacientes que estavam usando levosimendan, comparando o pré-operatório com o pós-operatório imediato, dentro desse grupo dos que usaram levosimendan, e aqueles também comparando do pré-operatório com o da alta hospitalar, eles tiveram significância estatística, sim. O mesmo se aplica para a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e o mesmo se aplica para o strain longitudinal do ventrículo direito. E aqui, em relação ao FAC do VD, a gente observa que, usando o levosimendan, dentro dos grupos pré-operatório e pós-operatório daqueles que usaram levosimendan, o que teve significância foi acompanhando o pré-operatório com o primeiro dia pós-operatório do paciente. Em relação ainda aos resultados, as mudanças nas medidas de deformação ao longo do tempo pareceram bastante semelhantes, exceto pelo baixo valor pré-operatório do strain longitudinal do ventrículo direito em pacientes com CIV. Então, de fato, não houve diferença significativa entre os tipos de cardiopatia ao longo do tempo, tanto para o strain longitudinal do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito, sendo para o ventrículo esquerdo um valor P de 0,84 e para o ventrículo direito de 0,16. E, além disso, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo e o FAC do VD também não tiveram relevância estatística, sendo para a fração de ejeção do ventrículo esquerdo um valor P de 0,94 e o FAC do VD de 0,97. Nesse presente estudo, foram avaliados os efeitos potencialmente diferentes do levosimendan e da milrinone em relação à função sistólica biventricular, avaliada através da ecocardiografia de strain logo após a cirurgia cardíaca pediátrica. O principal achado foi que não houve diferença significativa entre os grupos em relação ao strain longitudinal do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito no pós-operatório imediato ou no pós-operatório tardio em relação à alta hospitalar. Além disso, nenhum dos dois inodilatadores conseguiram prevenir uma diminuição substancial do strain do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo no dia seguinte da cirurgia. Além disso, também, o strain longitudinal biventricular foi apenas parcialmente restaurado no momento da alta hospitalar. No entanto, os pacientes com grupo do levosimendan tiveram um aumento no índice cardíaco ao longo do tempo, enquanto esse permaneceu estável naquele grupo de pacientes que usou a milrinona. O padrão de redução da função miocárdica logo após a cirurgia cardíaca com restauração parcial da função durante a internação hospitalar foi semelhante. O tempo de pensamento aórtico maior do que 30 minutos leva a um pior
o strain longitudinal do ventrículo esquerdo no pós-operatório. Além disso, também, o NT-proBNP e o NT pré-operatório previu um pior strain longitudinal do ventrículo esquerdo no primeiro pós-operatório, assim também como o strain longitudinal do ventrículo esquerdo. E aí, em relação a esse proBNT, em relação ao ventrículo esquerdo, teve um valor P de 0,014, então ele teve significância, e no intervalo de confiança de 95, ele engloba entre 0,2 a 1,6. Na população dos pacientes desse presente estudo, houve uma variação no strain longitudinal do ventrículo esquerdo no pré-operatório com aqueles com strain longitudinal do ventrículo esquerdo pré-operatório mais afetado. Eles que já tinham o strain já bem mais afetado antes da cirurgia, eles exibiram uma pior função desse ventrículo esquerdo no primeiro pós-operatório. Em relação às limitações do estudo, o presente estudo possui diversas limitações. A população de pacientes ficou restrita a apenas 3 diagnósticos, com uma faixa etária de 1 a 12 meses, o que dificulta a generalização dos resultados para o diagnóstico mais complexos e outras faixas etárias. Outra limitação foi a falta do grupo placebo. No entanto, nas instituições dos autores, a milrinona é usado rotineiramente para reduzir o risco da síndrome de baixo débito cardíaco no grupo pós-operatório. E nesse cenário incluir um grupo placebo e impedir os pacientes de tratamento ativo teria sido eticamente injustificado. Então, finalmente, faltam alguns dados para a função do ventrículo direito, porque as avaliações do strain longitudinal do ventrículo direito são tecnicamente mais desafiadoras em comparação ao strain longitudinal do ventrículo esquerdo, especialmente no primeiro pós-operatório, quando a janela é bastante ruim. Os pontos fortes desse estudo incluíram ser um ensaio clínico randomizado, duplo cego, realizado em 2 centros. Segundo, os médicos responsáveis seguiram um protocolo de estudo para manter o estado hemodinâmico dos pacientes o mais semelhante possível. Na verdade, não houve diferença significativa entre os grupos de estudo ao longo do tempo em relação às variáveis hemodinâmicas. Terceiro, todas as análises do strain foram realizadas por um único cardiologista cego para os grupos de estudo. E quarto, para ter uma população de estudo bastante homogênea, apenas pacientes de 1 a 12 meses de idade com esses 3 diagnósticos de CIV, um DSAV total, tetralogia de Fallot, foram submetidos a uma cirurgia corretiva. Concluindo, não houve diferença significativa entre esses grupos em relação à função sistólica precoce ou tardia no ventrículo esquerdo ou no ventrículo direito avaliada com o strain longitudinal, com a ecocardiografia STE após a cirurgia cardíaca corretiva para tetralogia de Fallot, DSAV total ou o defeito do septo ventricular. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador da FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje discutiremos a parte metodológica do estudo apresentado pela doutora Érica a respeito da comparação entre o levosimendan e o milrinona no suporte inotrópico da cirurgia cardíaca pediátrica. Resultados de um estudo randomizado. Ali no resumo, nós já observamos que o estudo atual tinha por objetivo determinar os efeitos diferenciais da administração intraoperatória da milrinona versus levosimendana na função miocárdica após cirurgia cardíaca pediátrica. Então, fica caracterizado que será um ensaio clínico, como os autores disseram. Sempre que se compara um procedimento contra o outro de forma clínica, recebe a denominação de ensaio clínico. E para avaliar os resultados das drogas utilizadas, foi realizada a ecocardiografia transtorácica para medição do strain longitudinal biventricular. Chama atenção que é referido no desenho que se trata de uma análise secundária de um ensaio clínico randomizado. Então, na verdade, no trabalho original, eles fizeram para avaliar a função renal. Qual seria o efeito dessas drogas na função renal dos pacientes?
E agora estão utilizando os mesmos pacientes, os mesmos dados, agora para avaliar a função ventricular. Por isso que recebeu o nome de análise secundária. Como nas meta-análises. Nas meta-análises são chamadas de estudos secundários porque reúnem a estatística de estudos primários realizados anteriormente. Então, o objetivo do Milo 1 foi, como diz aqui, investigar os efeitos diferenciais da milrinona e da levosimendan na incidência de lesão renal aguda após cirurgia cardíaca pediátrica. Agora não, pegaram os mesmos dados, os mesmos pacientes, mas para analisar a função cardíaca. Os pacientes foram randomizados. Isso é importante. Os pacientes foram randomizados. Então, esse é um aspecto fundamental para estudos estatísticos. Sempre que, de preferência, deve-se usar randomização para uniformizar os grupos o mais possível, né? Fazer o emparelhamento o mais adequado possível. O ideal em estudos estatístico seria fazer análises pareadas. Nas análises pareadas, o paciente é controle dele mesmo, o próprio paciente é controle dele mesmo. Mas às vezes não é possível. Então, se um grupo vai tomar uma droga, outro vai tomar outra, então não é possível fazer um pareamento adequado. Então, se faz o emparelhamento, e o melhor emparelhamento é por meio da randomização. Vejam que os pacientes foram recrutados de outubro de 2014 até abril de 2017, em dois centros de cirurgia cardíaca congênita, na Suécia e na Finlândia. Isso, uma vez que o trabalho foi publicado em 2020 e nós já estamos agora em 2024, caracteriza o delineamento como sendo histórico. Então, não é um estudo atual, do momento atual, mas relativamente do passado, em torno de pelo menos 7 anos atrás. Com isso, eu classifiquei o estudo como quantitativo, evidentemente quantitativo, porque trabalha com números, porcentagens, valores de P, etc. Então, é um estudo quantitativo. Ele é laboratorial e experimental. Por que laboratorial e experimental? Porque foi feita a intervenção maciça. No naturalístico, nós só observamos, sem fazer qualquer intervenção. No de campo, pequenas intervenções, como um questionário, algum exame laboratorial. E no laboratorial se faz intervenção maciça, como foi o caso aqui. Então, teve que fazer a cirurgia, utilizar drogas inotrópicas, randomização, e isso então caracteriza finalmente como laboratorial experimental. Sempre que há randomização, a classificação do laboratorial passa para laboratorial experimental. Em relação à progressão no tempo, ele foi longitudinal, porque partia-se de uma causa em busca de um efeito, longitudinal prospectivo, portanto. E, pelo fato de ter sido realizado no passado, é um longitudinal prospectivo histórico. E a finalidade, ensaio clínico. Ressaltar qual foi o valor de corte para normal do strain em crianças, menos 17,5%, valorizando sempre o sinal menos aqui, porque há um encurtamento, né, em relação à fase diastólica máxima. Então, quanto que encurta o, o diâmetro, né, o diâmetro daquela região analisada. Diâmetro longitudinal, sempre longitudinal no caso. Então, 17,5% seria o ideal, normal. Qualquer valor maior do que isso, por exemplo, menos 15, menos 10, menos 5, são indicativos de pior comportamento da função ventricular.
chamaria atenção que realmente não houve qualquer diferença no comportamento comparando o levosimendan com o milrinona, comparando pré-operatório com pré-operatório, primeiro dia de PO com primeiro dia de PO e próximo da alta, com os P's de 0,57, 0,12 e 0,14. Porém, observa-se esse P logo abaixo aqui, é o P de comparação intragrupo. Intragrupo. As comparações podem ser intergrupos ou intragrupo. No intergrupo, ele está comparando uma droga com outra. No intragrupo, está comparando dentro de uma droga como que foi o comportamento ao longo das medições. Então, na comparação intragrupo, vejam, houve uma diferença significante com P menor que 0,0001, tanto para o levosimendan quanto para o milrinone, comparando o pré-operatório com o primeiro dia de PO. Aqui vale ressaltar que essa significância é para pior. Então, houve uma piora significante do comportamento da função ventricular no primeiro dia de PO. Isso parece estranho, porque estamos usando uma droga para melhorar a função ventricular. Então, seria interessante, na discussão do grupo, comentar sobre o fato, né? A droga está sendo usada para melhora da função ventricular, manutenção, pelo menos, e, na verdade, o strain e a fração de ejeção pioraram significativamente. Aqui fica a questão. Se não fosse usado, a piora seria mais intensa ainda, ou, no caso, seria equivalente. Não há como testar essa hipótese, né, no mundo real, porque seria antiético não usar a droga para comparar os resultados, mas fica a questão para ser discutida pelo grupo. Então, vejam, a fração de ejeção no intergrupos não houve diferença. Então, entre os grupos, que é intergrupos 0,77, 0,065, 0,77. Então, não houve diferença estatisticamente significante. Mas no intragrupo, sim, houve redução da função ventricular, uma diferença muito significante, tanto no grupo da levosimendana, quanto no grupo do milrinone. Esses gráficos são ilustrativos porque mostram o comportamento ao longo do tempo, tendo o valor médio e o intervalo de confiança 95%. Vocês vejam que nas três doenças estudadas, né, o CIV, defeito do septo atrioventricular e tetralogia de Fallot, os três tiveram comportamento similar. Não, pegando aqui, por exemplo, o CIV, que é esse círculo vazado, a comunicação interventricular tinha um strain de perto de -20, então totalmente dentro do normal, chega quase perto do -10, então uma piora importante da função ventricular e uma recuperação apenas parcial na época da alta. Aqui para mostrar como se pode ter uma ideia visual da diferença estatística apenas observando o desenho do gráfico. Quando a diferença é estatisticamente significante, os intervalos de confiança não se cruzam. Então, se o intervalo de confiança não se cruza, certamente há diferença estatisticamente significante. Então, pegando aqui o defeito do septo atrioventricular, vejam que o intervalo de confiança dele está muito longe do intervalo de confiança do
da doença do septo interventricular na época da alta e muito mais longe ainda no primeiro dia de pós-operatório. Tetralogia de Fallot, que é o triangular, o triângulozinho. Esse intervalo de confiança muito longe deste outro aqui embaixo. E, por fim, na comunicação, mesmo na comunicação interventricular, quase se tocam, mas ainda está um pouquinho acima o, o strain, está mais prejudicado o strain na época da alta e no primeiro dia de pós-operatório do que o strain no pré-operatório. Então, ficou bem demonstrado que as drogas devem ter tido a sua ação, obviamente, mas não conseguiram manter uma função ventricular dentro dos parâmetros da normalidade, principalmente no primeiro dia de pós-operatório, e uma recuperação parcial antes da alta. Então, como pontos positivos do estudo, traga essa importância, né, do assunto, porque é uma droga extremamente utilizada em pós-operatório de cirurgia cardíaca, então merece que haja um conhecimento amplo sobre o assunto. Alguma limitação que eu daria pela pequena variedade de casos estudados, né? Seria interessante, na sequência, estender para outras variedades para ver se essas alterações são relevantes também em outras patologias. Obrigado.